E depois de uma semana de intensa volatilidade, de novos relatórios do USDA, da Conab, notícias da guerra tarifária de Donald Trump e seus principais parceiros comerciais, a gente vê o mercado trabalhando com certa estabilidade nessa sexta-feira e assim vai concluindo os negócios do pregão de hoje, os negócios dessa semana, tanto na Bolsa de Chicago quanto no mercado nacional. Agora nós vamos buscando entender o que motivou essa semana a ser tão volátil e, claro, né, o que mais a gente pode esperar daqui em diante, apesar de um cenário de fundamentos já bastante conhecido pelos traders. Então, para nos ajudar nessa análise, a gente recebe hoje o Francisco Queiroz, analista do Itaú BBA, para fazer essa revisão da semana conosco. Francisco, boa tarde, meu amigo, seja bem-vindo. É um prazer ter você conosco aqui no Notícias Agrícolas. Oi, Carla, boa tarde. Prazer é todo meu estar aqui com vocês novamente. Obrigada, Francisco, por aceitar o nosso convite, por concluir a semana conosco. Como é que você avaliou o pregão dessa sexta-feira, Francisco? Foi tudo dentro do esperado? Porque o mercado foi, ao longo da semana, num sobe e desce um pouco mais agressivo dos preços e nessa sexta-feira, um pouco mais, pisando um pouquinho no freio, né, ou tirando um pouquinho o pé do acelerador para fechar a semana, talvez já se preparando para as notícias que podem vir na semana que vem? Na verdade, hoje o mercado deu uma subidinha, mas como você bem comentou, né, cara, assim, movimentos bem tímidos, né, a gente viu hoje, para dizer a verdade, não teve nenhuma grande notícia, né, acho que mais a queda do dólar aí frente ao real, né, esse enfraquecimento da moeda americana que acabou trazendo algum reflexo nos preços, né, até porque se o dólar cai, fica menos atrativo para a exportação brasileira aqui no caso, né? E a semana teve alguns movimentos, né? Quando saiu o relatório do USDA que você comentou, né? E no dia seguinte também o mercado cedeu por conta de um relatório sem muitas novidades, mas muitas notícias de tarifas, né? Ontem e hoje subindo um pouquinho, né? Mas movimentos bem tímidos, né? Acho que falando da semana aqui, a gente teve relatório da Bolsa de Rosário, né? Trazendo algum panorama da safra argentina e reduzindo a safra da Argentina em 1 milhão de toneladas. Agora eles têm um número de 46,5 milhões de toneladas, né? A gente sabe de toda a questão de clima irregular lá na Argentina, mas é verdade que nos últimos 30 dias, em algumas regiões ali, choveu bem, né? Chuvas até acima da média, e isso ajudou a estancar as perdas, né? Então o mercado está meio que considerando uma safra argentina ali em torno de 46 a 48 milhões de toneladas, né? Acho que um outro dado importante também da semana foram as exportações americanas, que vieram num ritmo ainda forte, né? O USDA divulgou esses números e essa semana ficaram aí ligeiramente acima das expectativas, né? Então isso ajudou também um pouco aí o preço da soja em Chicago, né? Mas por outro lado a gente teve aqui também o que você comentou, o relatório da Conab aumentando a safra do Brasil, né? A Conab elevou para 167,4 milhões de toneladas a safra brasileira, ainda abaixo do número do USDA, que é 169, né? Também abaixo da maior parte aqui do mercado, que está com uma safra mais para 170 milhões, né, de toneladas, mas ainda assim, falando desse número da Conab, foi uma revisão para cima, aí, o que atesta de fato aí essa perspectiva de grande safra do Brasil, né, e também uma outra questão que acaba jogando contra, né, e aqui a gente falando de fatores que jogam a favor ou contra, e por isso que a gente tem, né, esses preços que não andam nem para um lado nem para o outro, são as tarifas, né? Todas essas questões aí, essas incertezas em relação às tarifas acabam pesando no mercado, né, Carla? E isso tudo, como a gente disse, né, Francisco, isso é conhecido pelo mercado. Então, você imagina que nesse momento o mercado precisaria de alguma nova informação ou algum desdobramento desses cenários que a gente já conhece, que eu imagino que não virá da conclusão da safra sul-americana, né, Francisco? A gente tem ali uma conclusão também dentro
do que se esperava, mas talvez dessa guerra tarifária pode surgir alguma notícia que possa dar uma direção mais bem definida para os preços, talvez, na Bolsa de Chicago, ou precisaríamos mais do que isso para ver o mercado se direcionar de forma mais evidente? Assim, na minha cabeça, sim, tá? Esse fator, com certeza, né? Essa questão das tarifas, com certeza, é um fator, assim, primordial, né? Isso deve afetar a demanda pela soja americana, tá? Então, eu acho que eu penso que o mercado, com certeza, está acompanhando isso muito de perto, né? E outros fatores secundários, né? Aqui, além das tarifas e qual o impacto disso, né? Qual pode ser o impacto disso na demanda pela soja americana e, consequentemente, nas exportações, né? A gente tem também aí mais em segundo plano a questão da oferta brasileira, mas que já está meio clara aqui, né? Colheita aí alcançando próximo de 70%, né? E também começar a olhar com mais de perto aqui o ritmo dos embarques, né, do Brasil, até porque a gente está com um ritmo atrasado. Se nós pegarmos a exportação de janeiro e fevereiro, ficou 20% abaixo do mesmo bimestre do ano passado, né? E aqui por todas as questões que a gente sabe de atraso da safra, né? De problemas em relação a um atraso da colheita, que obviamente acaba impactando os embarques, né? Mas agora para março a gente tem uma expectativa de bons volumes, aí acima de 15 milhões de toneladas de exportação para o Brasil, né? E também um pouco da safra argentina, mas que também já está meio que dada, né, Carla? Assim, a gente não deve ter mais grandes mudanças em relação à safra argentina, tá? Eu entendo que algumas coisas podem mexer no mercado, tá? Aqui, além desses fatores que a gente tem comentado aqui, né? Eu acho que tem dois relatórios que são importantes e que podem trazer aí alguma movimentação, né? Trazer um pouco mais de emoção, eu diria, para o mercado, tá, Carla, da soja. Sim. Esses dois relatórios saem agora no dia 31 de março, né? E que o mercado olha bastante, né, com atenção. Um é o relatório de estoques do USDA, né, aquele relatório trimestral que divulga a situação dos estoques de grãos nos Estados Unidos, né, e aqui, porque existe meio que um consenso no mercado que o USDA tem subestimado as exportações americanas, né, aqui mais olhando até para o milho, né, a gente tem um ritmo bastante forte de exportação de milho nos Estados Unidos e meio que existe um consenso de que o USDA tem subestimado isso no OSD, né, e não tem ajustado para cima essa perspectiva, né, de exportação dos Estados Unidos, né. O ritmo está bem forte. O Brasil ele só fica competitivo no mercado de milho a partir do mês de agosto, né. Então até lá os americanos eles devem seguir aí atendendo a demanda global de milho, né. Então é possível que esse relatório ele mostra um estoque de milho mais apertado. Por outro lado, na soja, né, vamos ver, por enquanto a exportação tem saído bem, ainda a China, né, e aí mais falando da estatal chinesa, né, a Sinogreen, tem comprado pontualmente soja nos Estados Unidos, até porque a nossa safra atrasou, como eu disse, os embarques estão atrasados, né, os estoques de soja na China ainda estão baixos, então eles têm comprado pontualmente soja lá nos Estados Unidos, e aí vamos ver como que esse relatório vai trazer também, né, esse estoque trimestral aí da soja, né. E o segundo relatório, né, é o relatório de intenção de plantio, né, que aí é nesse relatório que o USDA traz aí as informações, né, ou as projeções para a área plantada com grãos dos Estados Unidos, aí pensando no safra 25-26, né. Agora, como que tudo isso acabou chegando para o nosso mercado por aqui, Francisco? E vou começar perguntando da perspectiva da demanda. Você citou a questão da Sinogreen comprando soja americana, essa força do programa de exportação americano, a gente tem visto realmente isso acontecer. No boletim semanal de vendas para exportação, esse número vai mostrando essa força e essa competitividade dos americanos. Ao mesmo tempo, a gente também está escoando bem, a gente tem ali uma trava logística, né? Aliás, hoje outro acidente, tivemos um em Barcarena, hoje ali
na Via Anchieta para pegar o Porto Santos, um caos, né? Da tarde de Sim. ontem para hoje de manhã, foi bastante confuso. Então a gente tem esse atravancamento logístico, mas a gente está escoando, a gente está colocando essa safra recorde para fora. Como é que esse cenário que você descreveu para nós anteriormente está se traduzindo em negócios aqui no Brasil? E primeiro, para a gente entender essa perspectiva da ótica da demanda, porque a China está olhando para a nossa soja também, né? Sim, com certeza. A nossa soja é a mais competitiva do mundo hoje, né, Carla? E os chineses, como eu comentei, né, estoques baixos, eles estão comprando a soja aqui, mas obviamente essa soja leva um tempo, né, até chegar no destino, né? E falando um pouco de logística, a gente viu, né, a partir de janeiro a explosão dos fretes aqui no Brasil, isso, né, não à toa, isso por conta da grande safra, né, primeiro, e dessa colheita, né, que veio por conta do atraso, esteve mais concentrada esse ano, né, se a gente lembrar o ano passado, a safra quebrou, né, a gente teve uma safra ali que quebrou no Mato Grosso, e ao mesmo tempo a colheita ela foi um pouco mais distribuída, né, e isso acabou evitando que os fretes explodissem, como a gente tem visto esse ano, né? E a questão dos fretes caros e da demanda forte, da demanda chinesa forte, tem impactado nos prêmios, né, Carla? Aqui a gente tem visto uma valorização dos prêmios de exportação, né, o que até, se nós pensarmos no tamanho da safra, né, nessa safra de 170 milhões de toneladas, que maior safra da história do Brasil, né, o panorama de prêmios, tudo mais constante aqui, seria diferente, né? A gente deveria estar aqui agora num momento de prêmios mais pressionados, né, por conta da grande colheita, por conta da oferta estar entrando agora num grande volume no mercado, mas essa demanda firme, né, principalmente da China, que tem comprado bastante soja aqui no Brasil, isso acaba, somado a uma questão de fretes também bastante altos, né, isso acaba elevando a cotação dos prêmios aqui, né, então a gente tem visto o mercado, alguns negócios sendo feitos, né, aproveitando essa alta dos prêmios, mas ao mesmo tempo, né, Carla, a gente tem essa perspectiva de Chicago um pouco mais pressionada, como a gente comentou aqui, tem forças a favor e contra, e aí o mercado fica meio parado, até porque, sob a ótica dos fundamentos, né, a gente tem esse ano um mercado mais abastecido, né, então a gente tem Chicago mais pressionado, os prêmios se valorizando um pouco, né, por essas questões aqui conjunturais, mas na média, né, os preços seguem ali sem grandes alterações e em patamares mais baixos do que os observados no ano passado, né, Carlos? Sim, e aliás, Francisco, tem uma pergunta muito legal aqui para você, do Ivan, no nosso chat, que ele diz assim, ó, boa tarde, o preço da soja ainda vai, no Brasil, ainda pode conseguir se sustentar nos próximos dias, levando em consideração as dificuldades de embarques nos portos? Esses prêmios, eles estão, inclusive, sustentados, é importante que se diga, né, Francisco, em plena colheita da soja. Nós estamos aí na fase de conclusão da nossa colheita, e prêmios para cima. Então, como é que a gente consegue Exato. responder o Ivan? Você acha que aqui no Brasil a gente consegue ver ainda preços sustentados por algum motivo, incluindo a possibilidade dos prêmios seguirem fortalecidos? Eu diria que assim, os prêmios devem seguir um pouco mais firmes, tá, no curto prazo, por conta dessa demanda forte chinesa, principalmente, né, e dessa falta de soja na China. Mas pensando um pouco mais para frente, né, se a gente pensar em abril, no próximo mês, né, os embarques que já foram, que saíram no mês passado, a soja vai estar chegando na China. Então vamos pensar que em abril, ali em maio, a tendência é que a China já esteja abastecida, né, suficientemente abastecida, e os prêmios eles comecem a ceder, tá, Carla, aí mais seguindo mais a sazonalidade, vamos dizer assim, né, que seria nesse primeiro semestre de prêmios mais pressionados ou em patamares mais baixos, tá? Eu diria que assim, acho que no curto prazo pode sim acontecer essa manutenção de prêmios mais valorizados, né, e favorecendo
em partes a precificação, porque como eu disse, né, o prêmio está sustentado, mas Chicago está ali só nesse sobe e desce, mas bem lateralizado, né? Então os prêmios ajudando aí em partes, mas eu entendo que isso tem um limite, tá? Eu diria que na minha cabeça, a partir de abril ali, né, meados de abril, a China já está mais abastecida e a tendência é que isso venha mais para uma sazonalidade, tá, Carla? Até porque, né, Francisco, a gente está olhando, se a gente for olhar de novo para o cenário de fundamentos, nós estamos falando de uma conclusão da nossa safra aqui no Brasil, mas já já vamos ter que voltar os nossos olhos para os Estados Unidos, aí não é nem só a guerra comercial, mas também a condição da nova safra americana que começa a ser cultivada nos próximos meses. Nesse mês já tem dados de intenção de plantio, depois começam a vir as informações de clima, o pré-plantio, as decisões do produtor americano, haja volatilidade para o mercado em Chicago nos próximos meses, né? É isso aí. Assim, a gente tem bastante. Na verdade, o mercado nunca para, né, cara? Sempre tem alguma Verdade. novidade, algo acontecendo, né? E às vezes a gente até toma umas rasteiras, né? A gente vem aqui e fala uma coisa, e aí vem um Trump e larga uma tarifa, e É tudo que a gente verdade. falou, né? Sim. Acontece o contrário, né? Mas assim, é por aí, tá? Eu acho que aqui, como eu comentei, né, os números da área americana 25 e 26, bastante importante da gente acompanhar, né, até porque a gente teve essa primeira sinalização em fevereiro, com um fórum, né, do USDA, o Outlook lá, que veio com um aumento para a área de milho, né, nos Estados Unidos, de uns 4%, e uma queda também de 4% para a soja, né, e aqui, puramente relação de preço, né, relação de preço mais favorável para o milho em relação à soja. Então, né, esse dado é um dado estatístico, na verdade, Carla, que o USDA faz com, além dessa questão, né, da relação de preço, tem os modelos de produtividade, enfim, alguns modelos que eles utilizam lá, mas é um dado bem estatístico, né? Agora, o dado de intenção de plantio que você citou, né, que sai no dia 31, aí esse dado sim é um dado que o USDA liga para o produtor, pergunta para ele o que ele vai plantar de milho, quanto ele vai plantar de soja, né? E tende a ser um dado mais, vamos dizer assim, um dado mais assertivo, né? E o que vale dizer é que, né, depois do dado do Outlook, e isso também se somou à questão das tarifas, né? O milho caiu bem em Chicago, né, Carla? O milho devolveu boa parte da alta que tinha acumulado esse ano, né? E essa relação de troca ainda está, relação de troca que eu digo, entre os preços de soja e milho ainda está favorável para o aumento da área de milho, mas um pouco menos, tá? Então, segue a sinalização, né, pelo menos sob a ótica de preços, de aumento da área americana de milho, mas eventualmente, né, a área americana de milho crescendo pouco e ao mesmo tempo crescendo um pouco menos do que o fórum e ao mesmo tempo a área de soja também caindo um pouco menos, né? Assim, então tem essas, só para dizer que o mercado é bem complicado de ler, né? Tem todas essas Sim. variáveis aqui e que a gente deve, né, continuar acompanhando aí nos próximos dias, né? O mercado não para, né? Sem dúvida, Francisco. Por isso quero te agradecer e manter aqui as portas sempre abertas para você, para todo o time do Itaú BBA, porque é importante a gente ter essas análises que vão se complementando, principalmente olhando para como todo esse imbróglio que a gente está vendo acontecer no mercado internacional, apesar de um cenário estabelecido que o mercado já conhece, isso gera muito rumor, gera muita especulação, como sempre, o que é saudável para o mercado, mas que deixa o mercado interno um pouquinho mais sentido, né, inevitavelmente. Como hoje foi um dia, como você citou, essa baixa fortíssima do dólar pegou diretamente ali no nosso mercado, inevitavelmente. Então, obrigada mais uma vez por fechar a semana conosco, concluir a semana conosco, que possamos estar juntos mais vezes para continuar fazendo essas análises importantes aqui para a nossa audiência. Francisco, muito obrigada. Ô, Carla, eu que agradeço aqui o convite, né? Agradeço a participação mais uma vez e conte conosco aí. Sempre que vocês precisarem, a gente está à disposição aqui, tá? Muito obrigado e um bom final de semana para todos. Eu que agradeço. Um ótimo final de semana para você também, Francisco. Um abraço e até a Obrigado. próxima. Um abraço. Até mais. Obrigada.
Bom, esteve conosco, portanto, Francisco Queiroz, analista do Itaú BBA, para nos ajudar a entender essa conclusão de semana. Qual é a verdade, né? E o que o Francisco nos traz? O mercado fechou a semana dizendo, ó, já entendi tudo o que está acontecendo, agora me dê um tempinho para respirar, vamos descansar no final de semana. Domingo à noite já tem mercado retomando os negócios. Então, é um cenário conhecido. Guerra comercial em curso, Donald Trump cumprindo as suas promessas. A diferença do que aconteceu no primeiro governo do presidente americano, vem uma resposta muito mais imediata dos seus parceiros comerciais, nesse momento nem tão parceiros, mas dos seus pares ali, principalmente por parte da China. Essa semana também foi marcada pela chegada do novo boletim mensal de oferta e demanda do USDA, pelo novo relatório, novo levantamento de safras da Conab, 2 relatórios mensais, portanto, fora os dados semanais do USDA, fora a questão climática na América do Sul, em especial na Argentina, mas volto a dizer, um cenário já conhecido, sem muitas novidades, sem informações que surpreendam muito o mercado, como as que chegaram nesses últimos dias, nesta semana. Qual a diferença? A volatilidade do dólar muito intensa, aliás, hoje o Jason Vieira, economista-chefe da LEV, né, que deu entrevista ao Notícias Agrícolas, falou que vai continuar esse sobe e desce intenso. Hoje o dólar vai caminhando para terminar o dia abaixo de 5,80, com mais de 1% de queda, e isso impacta a formação de preços aqui no Brasil. Nós temos essa instabilidade em Chicago, aliás, essa baixa forte do dólar ajudou os preços da soja a subirem na Bolsa de Chicago, segundo nos explicou o Francisco, e isso tudo se compõe para preços no Brasil, com os prêmios ainda muito fortes aqui no nosso mercado interno. A demanda é forte pela nossa soja, a China está de olho no nosso produto, fora os nossos outros clientes, a guerra tarifária está em curso, então esses prêmios estão subindo, estão testando até 70 cents de dólar acima de Chicago por bushel os prêmios aqui no Brasil. O que chama a atenção do produtor brasileiro ainda preocupa o setor e toda a cadeia, a logística atravancada. O acidente que aconteceu hoje na Anchieta, na rodovia Anchieta, quilômetro 52, ali na chegadinha da Baixada Santista, senhores, travou tudo, caminhões e caminhões de soja e de outras cargas chegando ao Porto de Santos, tudo travado, bastante grave. Uma passarela de pedestres caiu e esmagou um caminhão, ainda bem que sem vítimas do acidente, mas gerou ali bastante tumulto, mais dificuldade para a nossa logística. A gente está de olho em tudo isso. Vamos olhar agora para as cotações em Chicago, como concluíram os negócios desta sexta-feira, 14 de março. A soja fecha para maio com 10 dólares e 16 centavos por bushel, o contrato julho 10,30 e o agosto 10,26. As altas foram de pouco mais de 5 pontos nos contratos mais negociados. Preços agora do milho. Milho fechando no vermelho, com perda de 2 pontos a 8 pontos. Nos contratos também mais negociados, o março fecha com 4,45, o maio 4 dólares e 58, o julho 4,67, o setembro 4 dólares e 44 cents por bushel. Preços do trigo para fecharmos. Preços fechando no vermelho, pouquinho mais de 5 pontos de baixa nas posições mais negociadas. Maio vai a 5,57, o julho 5,73 e o setembro 5 dólares e 89. Para o trigo e para o milho, vale lembrar, para a gente fechar esse quadro, também das notícias que vieram do conflito Rússia e Ucrânia. A Ucrânia já aceitou o acordo de cessar-fogo por 30 dias proposto pelos americanos, negociações que aconteceram na Arábia Saudita, e também agora autoridades americanas indo levar esse acordo, a possibilidade de um acordo para Moscou. A Rússia, inclusive, já impôs algumas condições para aceitá-lo. Então vejamos também como isso vai se desdobrar. Essa notícia, no dia do aceite por Volodymyr Zelensky do cessar-fogo, derrubou milho e trigo forte, mais de 2% na Bolsa de Chicago, além de, claro, outros fatores acumulados ali para esses dois mercados. E assim a gente vai concluindo por aqui o nosso fechamento de grãos dessa quarta-feira, mas na sequência Alexander Horta chega com mais destaques para você, para fechar bem a semana e você ser sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Notícias agrícolas, informação agro-relevante e conectada.